Mas o outro problema, uma liderança de mente fechada. Liderança de mente fechada, ela é um estorvo para Deus operar no meio da igreja. Primeiro eu falei de quem? Vamos lá, diga bem forte. Primeiro eu falei de quem? Dos teólogos. Segundo, eu estou falando de quem? De uma liderança. E tem coisas que não adianta você tratar, brigar. Tem coisas que só Deus é quem pode tratar com aquela pessoa. Vamos analisar aqui agora, vamos analisar. E eu quero usar esse momento, eu vou ser breve, para mostrar essas duas coisas para vocês. Primeiro, o apóstolo Pedro está na casa de Simão, que já era uma pessoa que não era comum para eles, era incomum, era uma pessoa imunda, porque era Simão a casa de curtidor. E ele está naquela casa. E observem bem, que enquanto ele está naquela casa, Cornélio está em sua casa. E Cornélio está orando. Aí o anjo vai para Cornélio e diz assim: Cornélio, manda chamar Pedro. Manda chamar Pedro. E Pedro está na casa de Simão. Ele está lá na casa de Simão e ele vai orar. Digam comigo, ele vai? Vamos lá, bem forte, ele vai? Tudo só começa com: se não tiver oração, não tem sobrenatural. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, confessar os seus pecados, eu ouvirei dos... A Bíblia diz em Lucas 3,21: e todos vinham para ser batizados por João, e Jesus foi batizado, vírgula, e orando os céus se abriram. Olhe para cá, que nós vamos mexer com uma questão muito séria. Aí o Pedro, ele está na casa de Cornélio. Aliás, Cornélio está orando em sua casa. Pedro está em Jope, na casa desse Simão curtidor. E ele vai orar. E de repente, o milagre acontece. Agora veja bem. A Bíblia diz que a liderança, digam comigo, a liderança, mandou chamar quem? Mandou chamar Pedro. Quando Pedro chegou, Pedro vinha alegre do culto. Foi poder de Deus, foi maravilha. Gentil velho aceitando a Jesus. E aí o poder caiu, foi coisa tremenda. E o Pedro se alegrou também. E se abraçaram e se beijaram. Mas quando chegou, a liderança mandou chamar quem? Pedro. A liderança com a mente fechada. A liderança com a mente atrasada. Aí a Bíblia diz assim, ó: os apóstolos e os irmãos, não era só a liderança, toda a igreja de Jerusalém também acompanhou. E botaram Pedro no meio da roda. E aí disseram assim: o que tu foi fazer na casa de gentio? Escute aqui. O que você foi fazer na casa dos gentios? Tu não sabes que nós não nos envolvemos com eles? Aqui eu não estou falando dos judeus ortodoxos ou dos judeus que na verdade não tinham nada a ver com a fé. Eram judeus cristãos. Mas mesmo sendo cristãos, eram judeus de mente fechada. E quem chamou foi a liderança para conversar com Pedro. Liderança de mente fechada, não brigue com ela, não esculhambe em WhatsApp, não fale que não vai mudar. Mente fechada, só quem mexe com ela é o Espírito Santo de Deus, e acabou-se a conversa. Aí mandaram chamar o Pedro. Aí a Bíblia diz que esse pessoal, olhe para cá para você o que é a liderança. Essa liderança acreditava que o Deus eterno só ia se manifestar com eles ou para eles através do pacto, através da lei. Ou seja, era fechado. Às vezes a gente estuda tanto e a gente começa a padronizar. Deus só faz assim, é assim ou não é? Deus só faz desse jeito, eu li assim e se não está assim não é desse jeito. Às vezes nós queremos ficar na nossa interpretação. Jonathan Edwards dizia: fique com a Bíblia e não só com a sua interpretação, porque a Bíblia é a voz de Deus para nós. Mas vamos lá. Aí botaram Pedro na roda e disseram: tu não sabes que nós não aceitamos? E se esses gentios querem aceitar Jesus, tem que aceitar a lei,
tem que viver como judeu, tem que comer como judeu, tem que ser como judeu. Tu não sabe, Pedro? Aí o Pedro quietinho, que é assim que crente cheio do Espírito Santo faz. Quando você vê crente saliente, pois eu vou abrir uma nova igreja. Aí já é o espírito do diabo. Não é o espírito de Deus. Mulher que tem Deus na vida e homem que tem Deus na vida não quer bagunça, quer ordem na casa. Quem acredita assim, diga glória a Deus.